Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um podcast do Momento do Campo, mas antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu quero mais uma vez convidá-los para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube do Momento do Campo e também nos seguir lá nas nossas redes sociais, no @Momento do Campo. E, gente, quero lembrá-los de novo que além de vocês nos acompanharem aqui no YouTube, vocês também podem nos ouvir lá no Spotify. Então, não esqueçam, o nosso programa está tanto no YouTube quanto também no Spotify. E, gente, vamos agora acompanhar a nossa vinheta de abertura. Olá, pessoal. Vamos agora então dar início ao nosso bate-papo de hoje. Mas antes, eu quero dizer que a gente aqui da Magna Vídeo, do podcast do Momento do Campo, quero prestar aí a nossa solidariedade aí para o povo do Rio Grande do Sul. Eu acabo até me emocionando, é algo que assim a gente tem acompanhado todos os dias. E nós aqui já estamos fazendo a nossa parte no que a gente pode estar ajudando esse povo. Enfim, é algo que tem tocado muito os nossos corações aqui, tanto da nossa equipe da Magna Vídeo, quanto aqui do nosso podcast do Momento do Campo. Então, quero enviar aí as nossas orações, o nosso carinho e dizer que a gente está aqui orando que tudo se resolva, que tudo normalize. A gente sabe que o pós-enchente ele é um pouco mais delicado, mas que com fé em Deus tudo vai voltar a ser como antes e que essas famílias, né, os animais, enfim, que eles se restabeleçam. E, gente, a gente fica realmente emocionado, mas vamos dar aí início ao nosso bate-papo de hoje, que é com uma pessoa assim que a gente tem um respeito muito grande, uma pessoa que a gente já conhece há bastante tempo aqui em Primavera do Leste, é um grande profissional que já está há bastante tempo aí no mercado e hoje vocês vão conhecer um pouquinho dele, que é o Fernando Merenda. Ele é engenheiro agrônomo, consultor e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele e da empresa dele, que é nova no mercado aqui da nossa região. Fernando, muito obrigada por estar aqui conosco e eu fico muito feliz de conhecer um pouquinho do seu trabalho. A gente já tem um contato bem legal aí de já há algum tempo, né? Mas o mais bacana é mostrar para as pessoas, né? Quem é o Fernando e dessa empresa nova que chega aí em Primavera do Leste. Legal, legal. Obrigado vocês, né, pelo convite. Acompanho vocês aí nas nossas trajetórias de estrada ou em casa, escutando o programa Momentos do Campo. Me sinto honrado porque cada convidado de peso que veio para cá, né, então espero atender as expectativas aí e legal, eu acho que passou da hora de Primavera ter algo desse nível, desse porte de informação de qualidade, claro, né, que vocês vêm trazendo. E parabenizar mais uma vez um grande projeto que vocês estão encabeçando, estão iniciando, que só enriquece, né, uma cidade, já que eu sou suspeito em falar, mas que é maravilhosamente boa para todos nós, né? Olha só, obrigada mesmo pelas palavras. E, Fernando, então conta pra gente. Vamos começar então um pouquinho, conhecer um pouco de quem é o Fernando. Fernando, engenheiro agrônomo. Você é aqui do nosso Mato Grosso ou você também veio de outra região do país? Conta um pouquinho pra gente. Não, eu naturalmente, eu sou nascido no Paraná. Eu sou nascido em Engenheiro Beltrão, no Paraná, próximo ali a Campo Mourão, um dos polos da agricultura no Paraná, né? Mas me sinto mato-grossense de corpo e alma, né? Porque a gente veio para, eu falo, nós viemos para Primavera no ano de 2000. Foi eu, minha mãe e meu pai só. E só que meu pai tinha o costume de vir para o Mato Grosso. Aquele costume do Paraná de meu pai, para a maior parte das pessoas não sabe, ele é caminhoneiro, né? Até hoje ele
possui o seu caminhão, dirige caminhão. E ele vinha para Primavera para fazer a safra. Na época era costume, não tinha toda essa logística, tudo isso que a gente vive hoje. E como todo bom negócio, né, de família, a mulher manda bastante, né, nele, né? E minha mãe falou: "Ué, mas por que você vai para lá todo ano? Por que a gente não vai morar para lá?" E deu um dia lá, decidiu todo mundo e mudamos para Primavera, no ano de 2000. Então, hoje eu estou com 34 anos, eu tenho 24 anos morando aqui em Primavera já. E a gente chegou aqui, era todo aquele processo. Estava expandido, né? Muito melhor do que eu acho que os pioneiros, aí você vê os produtores basicamente chegaram em 80, tem produtor em 75, Sim, sim, sim. 77. E nós viemos para cá, eu tinha 10 anos de idade e estudei tudo aqui. Ah, É, então teu período escolar foi foi praticamente todo aqui em praticamente Primavera. todo aqui, Olha só que bacana. todo aqui em Primavera. Estudei no Colégio das Irmãs, né? Lá no Paraná, eu estudava no Colégio de Freiras, né? E minha mãe, quando veio para cá, naquele ano abriu o Colégio das Ah, Irmãs. manteve o mesmo. Aí Uhum. mantive o mesmo padrão ali. E nós viemos para cá. Eu lembro que a nossa mudança, eu era pequeno, mas tem os flashes, né, de memória. Sim, sim. Na carreta, coube na primeira tampa, assim, da carreta. Não tinha muita coisa. E vir para cá, lá, era casas pequenas, de 50 metros quadrados. Quando você vinha para cá, o bairro, vamos supor, Pioneiro, era realmente o bairro pioneiro da cidade, né? Uhum. E chegamos ali, tinha casa já de 120, 130 metros quadrados, que era uma mansão para todo mundo, né? Uhum. E um projeto de... Na época, o motorista de caminhão era muito bom, porque o fluxo de grão puxando da fazenda e tudo mais, aquilo lá gerava uma renda muito boa. Foi aí que a família começou a alavancar. Começou a alavancar e sempre ficando nós três aqui em Primavera. O resto da família todo no Paraná. Todo no Paraná. E chegou um momento que veio alguns familiares para cá, mas também o Mato Grosso, ele, como é que eu posso te dizer? Ele é arrochado, ele é trabalhado aqui, né? Tem a questão de clima, que são 4 ou 5 meses, que é literalmente um calor muito intenso. Para quem é acostumado em outras regiões do Brasil, é um pouco delicado o calor, né? E nós tivemos 2 familiares até que vieram para cá, mas não Não aguentaram, aguentaram. voltaram para o Paraná. O meu pai, voltando um pouquinho atrás, meu pai antes ele veio, se eu não me engano, em 86, 88, até na época puxava para o seu Carlos Polato, que foi prefeito de Engenheiro Beltrão, onde eu nasci, na época. E precisava, na época, de caminhão, essas coisas e tudo mais, mas o meu pai decidiu, também não conseguiu se acostumar com o clima do Cerrado, né, e tudo mais, voltou para o Paraná. Até costumo brincar, se não tivesse ficado, né, pai, em 80 e poucos aqui, a realidade era outra nossa, né? É, mas eu acho que talvez naquela época eles não imaginavam que a cidade ia se tornar. Alguns, né? A cidade que se tornava, de repente, seu pai. Ou pelo calor mesmo, né? Mas eu costumo dizer assim, Viridiana, que essa galera que veio em 80, E 85 visualizou e ali, né? visualizou tudo isso aqui, eu escuto histórias, eu vejo imagens às vezes que do Posto Barril era um trilheiro, Eu que sei de algumas partes porque eu vim pra cá em 89. Uhum. Uhum, então, algumas coisas eu tenho essa memória, tá? E você vê É. isso tudo. A minha memória é do frigorífico, né? Pegando MT-130, que Aham. eu ia com meu pai para a fazenda de caminhão e ali era um atoleiro, já, depois da ponte, porque ali já não tinha mais asfalto. Essa é uma das memórias que É eu tenho. verdade. Aham. Depois veio o asfalto de concreto, né? Foi todo aquele projeto ali que se estendeu até o Paranatinga, o asfalto, mas antes era tudo chão. Eu Uhum. lembro de eu ir com meu pai para a fazenda de caminhão, de Primavera até o Gaúcho, que são 70 quilômetros, era 2 horas. Hoje esse trecho você faz com menos de 1 hora praticamente. Uhum. E todo esse pessoal que veio em 86, 80 e... Bom, vou citar algum, Daltroso, Carlos Polato, o seu Olívio Longo, o próprio Laria Os Cadrolli, Borghetti, os né? Borghetti, né? Tiveram os Romagnoles, vieram para cá, todos eles. Os Vianas vieram também, Visionários, né? visionários, né? Você pega, acho que o Pedro foi um dos Até o primeiros que próprio vieram para Costantino, cá. né?
Consentino também. Então você só escuta histórias. Você vê Uhum. esse baita desse município hoje, assim, você fala. Eu lembro de uma história do Romagnoli, me contou que era agendado num caderno para ligar para casa. Num PSF, eu acho que falava. Não, não é PSF, era um. Que tinha um orelhão Aham. que falavam e ligava naquele dia para agendar para conseguir falar no Paraná. Então, assim, é muita visualização, porque eu acho que hoje nós não. Eu falo às vezes por mim ou por uma grande parte da juventude, não tem o peitaço que esses caras deram. É muito grande. Você chegar hoje, se eu chegar assim para uma juventude e falar: ó, tem uma oportunidade, vai ser lá no fim do Pará, 150 quilômetros de chão. Cara, você pensa umas duas, Você três não tem vezes. telefone, vai estar com uma luz, né, mais É, precária, como eles fizeram. justamente. E muitos deles saíram de regiões que já eram desenvolvidas, né? Sim. Talvez não tanto, mas tinha ali uma cidade com toda a infraestrutura e tal, e vieram aqui encarar. E eu tiro o meu chapéu Eu também, também e tiro meu como? chapéu para todo esse pessoal que é o grande centro, né? Os pilares de Uhum, Primavera hoje. uhum, Que tudo é movimentado pela agricultura aqui, né? é verdade. E aí você então estudou aqui em Primavera do Leste, você É, fez agronomia aqui também ou você foi estudar fora? eu me formei daí aqui em Primavera, né? Fiz toda a minha escola aqui. E aí eu fiz algumas vestibulares para fora. Passei em Fernandópolis, passei em Cuiabá. Mas devido à minha família ter uma condição não era tão boa na época, né? É, a gente sempre fez alguns cálculos na cabeça, né? Claro. E ao invés de eu ir morar em outro lugar, eu fiquei em Primavera e na época a faculdade era mais barata, algumas coisas, então compensava mais eu ficar aqui e tinha acabado de fazer a abertura da Unicem. Na época eu fui a última turma da Unicem, uma Uma boa boa faculdade, com faculdade. certeza. Na época tinha professores, eu não sei hoje como está, eu tô fora lá faz tempo, mas que eram envolvidos do agro. Inclusive, o diretor era o Jairo. O Jairo O Lima, Jairo Lira. Lira, O é. Jairo Lira, por anos. Até Jairo, olha, a gente queria notícias suas, né? Porque o Uhum. Jairo, ele foi o nosso comentarista do programa Momento do Campo na TV por muitos anos. Ele fazia, né, a parte comercial e tal, né? Ele pegava lá e falava o arroba, né, de Sim, como que tava e tal. Então ele, Jairo Lira da Unicem, né? Foi o é. nosso comentarista por muito O tempo. Jairo foi, depois ele foi pela Unic um tempo, e aí tinha, vamos supor, o agrônomo do Pedro Viana, que era o Ronaldo Levi na época, na parte de solos. Depois, na parte de solos, eu fui a única turma que teve aula com o Paulo Paini, que Olha é só, filho do seu grandes profissionais, Vitório, né? a Produtor, né? Patrícia Bruneta. Então, nessa época que a faculdade estava assim, carente nesse tipo de pessoas realmente quis fazer, pessoas relacionadas do agro naquele negócio. E foi uma experiência tremenda, tremenda. E entrei na faculdade com 17 anos, fiz aí 5 anos de faculdade, me formei aqui em Primavera, trabalhava quando eu entrei na faculdade, você sente a necessidade, até então eu não trabalhava, né? Estudava só colégio, casa, e entrei daí para ser caixa de posto, num posto aqui de Primavera. Então eu fazia faculdade de manhã e entrava 2 da tarde no posto e saía 10 da noite. E acho que eu fiquei 2 anos, se eu não me engano, num posto, trabalhando, fazia os períodos noturnos às vezes e tudo mais. Chegou uma hora que todos os outros meus colegas estavam fazendo estágio, estavam fazendo. Começaram a falar algumas coisas que eu não entendia. E eu falei, rapaz, está na hora de eu dar uma renovada aqui. E eu sempre agradeço muito as pessoas que me ajudaram em muitos momentos, né? Eu tive a oportunidade de estudar com pessoas que já trabalhavam no ramo do agronegócio. Olha só. E eu falei, eu vou ter que dar um passo para trás para tentar dar dois lá na frente, né? Ganhava um salário, tinha meu dinheiro, mas não tinha o conhecimento do agro ainda. Por quê? Eu achava lindo, achava só bonito. Eu lembro que eu ia com meu pai para fazenda na Itaquerê, vamos supor, de caminhão e o pessoal ainda colhendo algodão de mão e eu achava aquela coisa mais linda, aquela lavoura de algodão. Mas é o deslumbre de uma criança de 10, 12 anos de idade que acabou de ver aquelas máquinas colhendo Sim. e
eu não tinha essa visão do agro. Quando eu entrei para fazer faculdade, eu sabia o que fazia, mas eu não sabia todo mundo o que tinha por trás dele. Comercialização, como ganhar dinheiro no agro, que existia uma consultoria que dava. Para mim, era mais o agro lá do Paraná, em cima voltado numa cooperativa, né? Que a Coamo é muito forte lá, a Cevale é muito forte. Então não existia todo esse mundo aqui, esse leque E gigantesco, às vezes áreas menores também, áreas né? menores também. Aí vem um outro lado da minha vida que veio o lado comercial, né? Mais comercial. Mas eu senti a necessidade de ter conhecimento, de fazer. Eu via os colegas falando, cara, eu tenho uma variedade de milho determinada tal, tá um espetáculo. Eu olhava e falava, que é isso, gente? Eu preciso me atentar a esse tipo de nomenclatura, esse tipo de estudo. Na época, eu lembro que alguns colegas entraram para estagiar nas séries. E eu não conseguia, porque estava no meu trabalho ainda, e fechou o período de estágio nas séries e o nível de conhecimento, Que né? também tem profissionais Profissionais sensacionais, excepcionais, excepcionais, excepcionais. exatamente. O Guilherme tá lá, o Edson, né? Na época, Uhum. e o Evaldo, né? E eu falei, rapaz, estou perdendo oportunidades que eu preciso. Saí da época no posto daí e comecei a estudar de manhã na faculdade. Só que as pessoas que estavam comigo, estudando também, trabalhavam já. Então era o Adalberto, que é irmão do Julierme. Sei. Ele era assistente técnico na época da Pioneer, que hoje é do grupo Corteva, né? Da Corteva. Mas ele ia para a aula de manhã e às vezes, é claro, não conseguia conciliar a agenda com o negócio dele. Mas no momento que ele ia sair, eu grudava nele. Eu brincava, eu grudava, ele não podia dar um passo que eu estava atrás. Não, eu falava assim, eu chamo ele de Beto, Beto, leva eu. Leva eu que eu preciso. Não, então vamos lá. Vamos. Eu lembro que eu trabalhei, se eu não me engano, um ano junto com ele ali e tudo mais. E na época só pelo conhecimento mesmo. Eu Claro. precisava Você daquilo. tinha essa vontade de aprender, de saber um pouco mais do, né? E daí eu aprendi uma outra coisa também, que foi a zona de conforto. Para mim, eu comecei a criar na minha cabeça que aquilo era um sonho. Eu falei, cara, que empresa, né? Que coisa linda. Pioneer, poxa, líder do agronegócio hoje de semente. A Dupont, na época, era líder na parte de químicos, né? E aquilo me encantou. Eu falei, não, aqui mesmo que eu quero ficar. Vou batalhar, né? Vou buscar uma vaga de assistente aqui. Chega um determinado dia, o Beto, num dia de campo, em Santo Antônio do Leste, falou: acabei de arrumar um estágio para você. Aí eu falei assim: como assim? Você tá me dispensando? Não quer mais Aí, a minha parceria? Me ajuda? aí ele falou assim: não, não, não. Você precisa conhecer como é trabalhar para outra empresa. Acabei de arrumar um estágio para você na Codetec. Olha Aí eu só. falei: mas Beto, eu sei fazer. Ele falou: justamente por causa disso. Você sabe fazer tudo aqui. Você precisa saber como é trabalhar em outra empresa. Ali eu fiquei mais 2 anos até formar. Antes de formar, eu recebi um convite da Codetec para ir para Formosa. Porque existe um período na faculdade, em setembro ela libera você para estágio obrigatório. Então você Uhum. não necessariamente você tem que participar das aulas mais. Não existe mais aulas, né? Tudo online daí. Uhum. Então você pega o período de setembro até fevereiro, março. E aí você volta para defender o seu TCC e tudo mais. E nesse período, o rapaz falou: ó, indicamos você mais uma vez sair fora da zona de conforto. Uma cidade que eu estava 20 anos, não dava, 12 anos morando, conhecia todo mundo, colega tudo daqui. Não, você vai para Forma, começando a namorar na época e tudo. Formosa fica aqui Goiás. em É em Goiás. Goiás. Então, um pouquinho longe do que você já Não, estava você, acostumado. você vai para lá para cuidar de uma 114 hectares da produção de semente que vai ser fornecida para o Mato Grosso. Eu falei, meu Deus do céu. Fui, falei, não, beleza, eu vou, não tem problema. Peguei um ônibus daqui e caí em Rio Verde. Em Rio Verde me deram um carro na época e só me apresentaram, ó, tá aqui o talhão, você tem que entregar isso aqui para mim produzindo semente de qualidade e coisas boas, porque é dentro disso aqui que você vai ser remunerado. Eu lembro que eu fui na cidade em Formosa, eu fiquei no hotel um tempo, mas depois eu comprei um colchão, joguei num canto lá num quarto e só aquilo que eu tinha, um computador. E fiquei ali
do período, se não me engano, de outubro até fevereiro, março, que aí entreguei a colheita e tudo mais, e tinha que voltar para defender o meu TCC. Não era formado ainda. Eu não Entendi. tinha formação. Quando eu voltei para casa, falou: "E aí, você quer voltar para lá?" Eu falei, eu fiquei pensando, eu falei, não, eu acho que aqui eu posso ter uma oportunidade, né? Não é possível que Uhum. uma cidade Sim. que gira em torno do agronegócio eu não consiga. Que cresce tanto, né? Foi aí que eu me enganei, né? Porque existiam períodos de contratação. E a época que eu estava era a finalização de muitas coisas. Eu finalizei em março, abril. Então estava numa transição de colheita de soja e plantio do É milho. verdade. Então as contratações efetivamente seriam em julho, agosto. Então eu passei esse período ali sem trabalhar. Fiquei buscando conhecimento, fiquei em casa, rodava ainda com alguns colegas. O Beto já não estava mais aqui, o Beto era representante em Paranatinga, né? E fazendo contato com todo mundo. E eu lembro que daí numa determinada época eu fui convidado para assumir a vaga que o Beto fazia na época. O Guilherme me chamou e ali começou realmente o meu pontapé no ramo do agronegócio. Literalmente ali em 2012, eu comecei daí a trabalhar de assistente técnico numa vaga que eu tinha visualizado há 2 anos atrás. Eu falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. E comecei. Sabia fazer todo o trabalho, a desenvolver, porque era basicamente o que eu tinha aprendido com o meu tutor, né, com o Beto. E depois de uns 2 anos também vem sempre uma coisa atrás da outra, né? Eu sempre tive muita estabilidade, porque o Guilherme era, se eu não me engano, tinha 13 anos de carreira, e eu sempre visualizei isso. Admirei pessoas que se mantêm muito tempo numa Sim. empresa, porque é um legado, né? Uhum. Você deixa um legado dentro da empresa. O Guilherme falou, ó, ele chamava eu de Fi, né? Ô, Fi, eu vou partir. Eu recebi uma proposta assim, assim, não sei o quê. Eu falei, e eu, né? Mas e eu? Ele falou, não, você pode ficar tranquilo, já arrumamos uma entrevista para você e você vai participar de uma entrevista na Sinagro, na época. Eu falei, tá, Juliana, mas eu não sei nada de distribuição, do mercado de distribuição. Eu atendia cliente, mas eu não tinha contato, vamos supor, com a linha final, o decisor, né, e tudo mais. Não, não, eu indiquei, você vai fazer. Na época era a Lucilei, que era gestora de RH. Fiz entrevista com Uma ela, foi um excelente processo. profissional também no Também departamento tem dela. legado É. RH até hoje. Uhum. E fiz, acho que foi praticamente 3 semanas de processo, porque tinha Singenta, envolvia ela, né? E passei pro processo. Fui trabalhar na Sinagro num projeto novo de sementes na época. Ela tinha acabado de comprar uma sementeira chamada Serra Bonita e, novamente, né? Tá aqui o carro, sua carteira de clientes é essa. E eu tava com meus 24 anos, 25, tendo que convencer pessoas que vieram em 88, 89, igual nós falamos, que foi praticamente o ano que eu nasci, que eu tenho a melhor solução para ele. Como que uma pessoa dessa vai criar uma confiabilidade? Mas botei um caderno embaixo do braço, meu conhecimento que eu tinha e fui para o mercado. Falei, é isso que a gente precisa fazer para encarar o negócio. Depois de um ano, se eu não me engano, o projeto se encerrou dentro da Sinagro. E tinha mais outras 3 pessoas no projeto, um em Confresa e outro em Água Boa, e mantiveram eu daí. E eu tive um outro tutor no meu negócio, que eu costumo dizer que foi o Norberto Carreto. O Norberto era gerente na época da Sinagro, e o Norberto falou: Você entende da parte de químico? Eu falei: Norberto, eu não entendo nada. Parte de químico eu sou mais fraco, eu sei o que é. Tá, beleza. Mas você sabe ir pro campo, sabe vender, sabe? Falei, me dá o norte que eu faço. Tudo bem. Foi lá e falou, eu quero merenda pra minha equipe, na época. Aí ele falou, ó, tá aqui tua carteira, deu certo. Só chegou pra mim que o projeto vai se encerrar, ou você escolhe ficar comigo em primavera, ou você vê, você quer ir pra Água Boa, Querência, nós temos vagas abertas. Falei, não, primavera, vou ficar por aqui que eu tô em Uhum. casa, né?
E ali foi o meu pontapé, assim, eu tive o projeto com a Serra Bonita e tudo mais na época, com a Sinagro, mas ali foi o pontapé que eu vou até hoje, dos meus dias até atual. Porque envolveu uma parte que eu me brilho os olhos em saber, que é a parte de químicos, da parte de defensivos agrícolas. E eu lembro que o Norberto falou assim, eu falei, aí eu fui na sala dele na época e falei assim, Norberto, mas eu não sei muita coisa, cara, como que eu vou fazer isso aí? Ele, desse jeito, assim, ele bateu, me dá 3 meses. Eu te ensino tudo o que você precisa saber, mas eu não quero que você desista daqui e desista de mim. Inclusive, isso que você tá pontuando e que eu tô observando, né, enquanto eu tô te ouvindo, é o seguinte: por mais que você não tinha o conhecimento de determinada situação, você não desistiu e encarou, né? Tipo, essa questão dos químicos ou outras oportunidades de trabalho que te apareceram ali, né? Uhum. Ah, não, eu não vou ali porque eu não entendo. Não, 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 não quero, não quero, não quero. Não, você. Beleza, manda aí, vamos lá. Vou aprender, né? É muito É, bacana de ouvir isso, viu? tinha que encarar, Veridiana, não Aham. adianta. Você tem duas opções, ou você encara ou você desiste e continua na mesma tocada. Só que ela não te desafia, né? Ela não te coloca à prova, não te traz Eu falo que um dos bens preciosos hoje no ramo do agronegócio é contatos, né? Uhum. Tudo é contatos, não te traz novos contatos, não te traz novas opções de fazer negócio. Uhum. Ainda mais num mercado desse que é dinâmico demais. O jeito de fazer negócios há 5 anos atrás já não serve para hoje. O jeito de 2 anos atrás já não serve para hoje. Então, foi um momento de falar assim, não, eu vou abraçar, vou fazer e vou querer, sabe? Muito bom. E, resumindo mais a parte, entrei no ramo comercial nessa época, químico, a fertilizante, semente e tudo mais. E ali conheci grandes parceiros meus que vão até hoje, até os dias de hoje. Eu falo parceiros tanto na parte das multinacionais, tanto quanto na parte dos produtores, que muitos deles estão até hoje comigo. E deu o pontapé inicial que eu precisava para essa parte de recomendações, que hoje faz parte da minha consultoria. Um dos Uhum. pilares dela é recomendações, produtos, novidades. Fiquei mais 4 anos daí como consultor de vendas, veio a oportunidade, entrei numa outra empresa, pioneiríssima em Primavera, Agrícola Alvorada, e também fazendo uma função a gente chama de RTV, né? Que é o Uhum. representante técnico de vendas. Depois tive a oportunidade de ser gerente dentro da agrícola, só que ali foi uma dinâmica completamente diferente. Que eu falo sempre que se você tiver a oportunidade de. Eu queria ter a oportunidade de passar pelo menos um ano em cada uma das empresas que você. O segmento é o mesmo. Algumas coisas são parecidas, mas o jeito de administrar, de tocar é totalmente diferente uma da outra. Porque ali na agrícola você tem aquela questão do grão, aquela dinâmica, aquele tete a tete. Na época, na Sinagro, a Sinagro tinha acabado de ser vendida para o grupo PL, então o Marcos já estava desvinculando do negócio. E ali você tinha a oportunidade de estar diretamente com o dono e toda aquela estrutura. Então ali veio um leque assim que você fala, meu Deus, parece que lá onde eu estava ainda tem mais conhecimento nesse ramo, tem mais coisas a ser pensada, a ser estruturada. E aí veio um grande leque para mim que foi a questão do grão, da parte de saber manusear, saber mexer, armazenagem. É, Eu lembro que eu não tinha noção de head de compra, travamento, poder fazer um travamento de dólar. Isso a gente não tinha essas opções na outra empresa. Então te abre novamente mais um leque que você consegue agregar mais ainda para o produtor no negócio dele. Então vinculou parte de insumos e veio a parte de grão junto como conhecimento para dentro. Fiquei mais um determinado tempo, se não me engano, 4 anos e meio na agrícola e vim para um mercado que eu nunca tinha visto na minha vida, que era o meu sonho de infância. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu quero ser um RTV de multinacional. É porque assim, você olha, você vê o prestígio, né? Você tem um Sim. prestígio. Uhum. E eu falei, eu vou tentar esse mercado novo. Mercado novo.
Entrei numa multinacional de defensivos agrícolas. Fiquei um período, mas foi o período que eu mais senti dúvida do que eu queria fazer. Ou era vir para o meu negócio ou continuar ali. E eu falo que o meu negócio, hoje a AFM Consultoria e também na parte de pool de compras, está se tornando o que é hoje por conta dos produtores. Porque muitos deles falavam assim, quando eu saí da agrícola, falou, e aí, o que você vai fazer? Você vai abrir seu próprio negócio? Você já vai abrir seu próprio negócio? Já estavam jogando no ar, Você né? já vai abrir seu negócio? Eu falava, não, gente, hoje o próprio negócio demanda muito recurso, né? Muito dinheiro, o risco é altíssimo hoje. Eu Uhum. admiro o risco hoje que essas empresas assumem. Eu falava, não é o que eu quero. E também existe um ponto que eu trabalhei a vida inteira de CLT, né? Uhum. Então você fica pensando, poxa, vou jogar isso para PJ agora, vou ser gestor do meu próprio tempo. Mas existe um ponto que o produtor mesmo foi me empurrando. Poxa, Fernando, vê isso aí para mim. Fernando, faz isso aqui para mim. Consegue tal coisa. E eu, nesse ramo, eu aprendi uma coisa com alguma das empresas que eu tinha. O fato de encantar o cliente é muito forte em algumas multinacionais. Uma delas, excepcional, me ensinou que o cliente tem que ser o seu amigo, o seu parceiro. É claro que tem algumas limitações, né? Mas eu acho que nós estamos aqui, somos contratados para resolver problemas. Então eu nunca fui de, a mesma maneira que eu também não negava, vamos supor, um convite do Norberto para ser RTV na parte de químicos. Se um produtor me ligasse, ó, eu preciso de tal coisa. Não, peraí, eu vou tentar ver para você. Eu vou tentar ver para você, eu vou fazer e tudo mais. Só que eu falei, chegou um ponto da minha vida, eu falei, peraí, eu vou ver isso eu já estou trabalhando. Eu já tô com o meu CNPJ aberto. E aí, será que não é hora? Deve ter passado na sua cabeça, né? Justamente. E daí veio o momento, né, de abrir a FM, já com alguns produtores já consolidados já no mercado. Tem mais alguns projetos, mas ainda é igual a gente estava conversando antes aqui, são 2 meses de empresa, então tem muita coisa para se estruturar ainda. Mas a gente, poxa, eu venho de um, como é que faz? De um mercado que você escuta as consultorias, né, antigas, séries que eu citei, Bettini, poxa, Tovar, tá aí desde Primavera é Primavera, né? Uhum. A Grandes nomes, né? Chide. Essas pessoas me ensinaram muito, né? E eu lembro que quando eu comecei, eu tremia igual o vara verde para conversar com uma pessoa dessa, porque o nível de conhecimento deles é altíssimo. Você fica com medo de falar uma besteira ou falar algo que não te traga credibilidade. E chegou um momento que as conversas fluíam 1 hora e meia naturalmente, um planejamento. Não, vamos fazer um planejamento junto? Não, chama o Fernando lá que a gente consegue fazer melhor aqui. Eu lembro que eu ia no escritório, vamos supor, do Tovar para a gente fazer junto um planejamento. Falava, eu acho que dá para associar planejamento com a questão de compra, com a questão do grão e tentar fazer um negócio só. Aí chegamos aos dias atuais, depois dessa volta aí da minha trajetória aqui em Primavera. É, por tudo que você contou, o que a gente consegue observar é que cada desafio que você teve, né, de uma área, de outra, dos lugares pelos quais você passou e trabalhou, Uhum, foram te trazendo materiais, te trazendo ferramentas para que agora você tenha, né? Você que está aí desde do mês de março com a FM uhum. Consultoria e Pool de Compras, com essa empresa você consegue oferecer, né? Tudo que o produtor precisa, né? Isso. Que é a questão da consultoria, do planejamento, da compra, né? Dos insumos deles. Então, tudo que você passou aí na tua caminhada, você vê que bacana, é muito gostoso. Por isso que eu gosto de sempre perguntar para as pessoas um pouquinho da trajetória delas. Sim. Porque lá no final vai justificar, por exemplo, o Fernando abriu a empresa dele. Ah, mas ele abriu a empresa dele. Não, teve todo um contexto que levou você a chegar ali. E é muito legal de ouvir isso. É uma pessoa que estudou em Primavera do Leste,
que Uhum. teve professores que eu conheço, assim, essas pessoas que foram seus professores são grandes nomes e pessoas que entendem muito do agro, Sim. né? Então são grandes profissionais. As pessoas que você teve contato na tua trajetória de trabalho aí nas empresas que você passou também são pessoas que eu também conheço e que também são extremamente inteligentes. Então tudo isso aí cara, a É, bagagem que você tem. Olha, eu fico assim, eu fico feliz de ouvir essas histórias. A bagagem que você tem agora para você, em 2 meses abrir, né? Abriu já agora em mês de março, né? A FM Consultoria, cara, com a sim. experiência que você tem aí, é só sucesso. Eu tenho certeza disso. Uhum. Por isso que eu acho legal, assim, sabe? Fico feliz de ouvir a sua história de verdade, Fernando. Não, obrigado. É uma trajetória. O ponto de reflexão que você falou aí foi um dos que me fizeram, tipo, dar o pontapé nisso também, sabe? Porque uma peça vai encaixando na outra e você fala, Exatamente. poxa, mas por que que eu vou aqui? Não, peraí, eu vou aqui porque eu tive uma bagagem de conhecimento dessa forma aqui. E eu particularmente não parei, né? Vamos supor, agora em julho eu fico um mês nos Estados Unidos para tentar obter conhecimento do que se produz lá. É claro, existem Exatamente. muitas diferenças do plantio de lá para o plantio do Cerrado do Mato Grosso. A gente entende isso. Uhum. Mas eu quero tentar trazer dos 30 dias, se eu conseguir um dia, 2 dias absorver alguma coisa lá que possa nos trazer para melhorar a nossa agricultura aqui, eu já estou feliz da vida. Porque é um conhecimento que você precisa obter lá para trazer alguma coisa de qualidade para cá. E eu costumo dizer, vamos supor, a gente citou nomes de pioneiros aqui em Primavera. Você ouvir esses pioneiros é fantástico, porque a gente sabe que a agricultura ela se reinventa a todo momento. Uhum. Mas eu costumo dizer que 50 a 80% é tratada praticamente como o pessoal fazia antigamente. Não na parte de tecnologia, não na parte de plantio e tudo mais, mas algumas coisas não se renovam lá e funcionam. O que o produtor fazia no ano 85, vamos supor, ou 90, que ele fala assim para mim, assim, eu olho lá e falo, caramba, o que que é isso aqui? Uma mancha no meio do solo. Ele fala, não, isso é mancha de tal, tal, tal coisa. Lá no ano de 90 tinha isso aí também e tudo mais. Então, não é uma visão que eu tinha. Uhum. Você escutar essas pessoas é muito bom, Com certeza. mas se você conseguir trazer alguma coisa de conhecimento novo para o negócio dele, para mim é fantástico. Sensacional. Merenda. Eu vou chamar de merenda porque a gente conhece ele como Pode. merenda, Acho né? que praticamente todo mundo A conhece. gente fala Fernando, 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 né? Aham. Mas vamos chamar ele de merenda, gente, porque a gente já conhece ele já há algum tempo, já gravamos algumas vezes para vídeos institucionais, enfim, para outras ocasiões. Sim. E eu queria então agora que você contasse um pouquinho, né, dessa novidade, então, de 2 meses para cá, né, Aham. que é da FM Consultoria e Pool de Compras. Vamos falar um pouquinho, né, da empresa para que as pessoas também que estejam nos assistindo, que estejam nos ouvindo, saibam um pouquinho, né, desse trabalho, depois de toda essa trajetória incrível que você teve aí. Né, eu Uhum. fico realmente voltando, fico muito feliz em saber que o Fernando é um cara aqui da terra, veio de outra cidade, veio, mas ele fez toda a parte de escola, que às vezes a gente pensa que tem que ir para fora. Não, gente. E as pessoas que realmente foram seus tutores, né? Como é que a gente fala? As pessoas que te guiaram aí nesse Sim. caminho foram pessoas que realmente são profissionais incríveis. E então eu queria que você falasse um pouquinho, né? A gente, no nossa. A gente havia conversado um pouquinho antes. Você comentou, né? A FM, ela trabalha então com consultoria, planejamento, Uhum. compras de insumos, né? Sim. Vamos começar falando um pouquinho na questão de consultoria. Aí Uhum. você me explicar um pouquinho de como que funciona. Os produtores, eles te procuram, você tem essa consultoria para todas as soja, milho, algodão, ou tem algo em específico? Me conta um pouquinho. Hoje, basicamente, a FM, ela trabalha com soja, milho, girassol, feijão. Estamos numa pequena trajetória agora no gergelim também, que está entrando no mercado do Mato Grosso, né? Mais para o Vale do Araguaia. É, Fazemos toda a parte de consultoria, recomendação de produtos, inovações de produtos
participamos das principais feiras, participamos das principais palestras, porque hoje a agricultura ela é muito dinâmica, sabe, Veridiana? Ela é um produto que às vezes está hoje funcionando muito bem, o ano que vem pode ser que não esteja tão bom assim. Então, é do nosso papel hoje da consultoria, é responsabilidade do engenheiro agrônomo consultor trazer a novidade para o produtor que agregue valor ao teu negócio. E a parte da consultoria basicamente é isso, é uma recomendação de uma adubação de qualidade, sabendo das necessidades que existem dentro da lavoura dele, uma recomendação de produtos, de químicos, né, de defensivos agrícolas de qualidade também. Uma recomendação de sementes, é o nosso papel. Semana passada, agora estava num tour aí com 3 empresas de semente de milho, tentando descobrir novidades, porque estão vindo muitas coisas no mercado e eu costumo dizer, até estava brincando com um produtor ontem sobre isso. As variedades de soja, por exemplo, estão mudando muito, está muito dinâmico no mercado. E não mudando de inovações, o próprio produtor está tendo que mudar, porque antigamente a gente plantava uma variedade, sei lá, por 5 anos, a mesma variedade. Ela se perpetuava nesse negócio. Hoje, 2, 3 anos no máximo, a gente já tem que alternar isso, mudar. Poxa, qual que é? E essa demanda por informação é muito grande do produtor. Então, esse nível de informação, essa qualidade dessa informação precisa ser muito precisa, porque você vai fazer algo que vai recomendar, que vai sustentar a família dele, você vai sustentar uma cadeia de famílias também, mediante aquela recomendação que você tá. Então, por trás disso, tem um grande. Tem um produtor menor que eu atendo, que eu costumo, às vezes. Que, às vezes a gente atende produtores maiores e a demanda é maior, a dinâmica é maior. E o menor, às vezes, eu olho assim e falo: realmente, isso aqui é o que sustenta literalmente a família dele. E o trabalho dele, ele me pagar, também sustenta a minha cadeia de, de, de vida, né? Então você tem que ser muito preciso naquilo que você faz. Você tem que ser muito assertivo na escolha de um defensivo. Você tem que ser muito responsável em não recomendar algo que vai dar um problema na lavoura dele, sabe? Então essa parte de recomendação, ela precisa ser muito assertiva e é isso que a gente busca hoje dentro da FM. Eu busco conhecimento através do meu relacionamento que, igual a gente comentou, são 13 anos trabalhando dentro do mercado de primavera. Então, a hora que o rapaz me fala, o fulano da empresa tal, eu falei, não, conheço, vou ligar para ele, eu consigo tirar uma informação de qualidade por conhecer o mercado, por saber que ele é um rapaz que está, sei lá, 10 anos no mercado de primavera e conhece também, tem conhecimento. Então, essa troca de informações. Não existe concorrência nesse mercado. Quando eu estava na parte comercial, a gente costumava brincar. No comercial, gente, nós podemos virar a cara pro outro aqui. Chegou o final do dia, vamos todo mundo se juntar pra gente conversar e tomar um café. Mas nesse momento, a gente precisa de informações de qualidade. E é isso que a FM busca. Atrelado com produtividade, sempre alavancando a produtividade do produtor. Nós precisamos fazer com que eles produzam mais. É isso que faz o negócio dele girar. É claro, um ano igual esse foi muito difícil. Eu acho, assim, desafiador um ano com um clima igual esse. Eu, particularmente, igual eu falei, estou em primavera há 24 anos, eu nunca tinha visto. Mas os produtores que estavam no ramo da agricultura falaram, um ano tal a gente teve esse mesmo clima. Então está ficando cada vez mais desafiador. Nós precisamos ser mais assertivos nas previsões, nós precisamos ser mais assertivos na qualidade de você falar que vai soltar um plantio dentro da propriedade, porque ela não aceita mais, Veridiana, a agricultura não aceita mais, eu acho que dá para fazer. Vai que faz. É muito dinheiro envolvido, é muito prejuízo que... E aquela coisa, né, Fernando? O produtor, quando ele te chama, por exemplo, ele quer, se ele precisa de uma consultoria, você tem que vir com aquela informação, porque talvez o cara que ele confia e que ele precisa realmente que dê uma luz para ele do que ele tem que fazer naquele momento. Justamente. Porque, como você falou, as coisas, talvez o produtor tenha uma memória muito boa, né? Porque ele tem aquela coisa, mas 10 anos atrás eu utilizei aquela variedade, o clima era, principalmente questão de clima, né? Sim.
mas as coisas mudaram. Quer dizer, pelo menos o ano passado para cá teve toda essa questão da falta de chuva e tal, né? Uhum. Então o produtor confia no consultor, né? Então por isso que vocês têm que estar buscando informação, estar atento ao que está mudando, as coisas novas, né? Testando o produto, é constante o teste de produtos que a gente precisa, porque, vamos supor, agora nós estamos num ciclo de Spodoptera no soja, que é uma quebra já de resistência, a variedade não está suportando mais a questão, sempre foi uma supressão a Spodoptera. Poxa, a gente não usava produto para Spodoptera no soja tem mais de 8 anos. Então vão se voltar alguns produtos que a gente tem conhecimento que vão ser assertivos para aquele negócio dele, sabe? É, São coisas que a gente precisa estar em constante movimento e informação. A gente precisa estar junto com as multinacionais, a FM está junto com as principais multinacionais do mercado para trazer essa informação de qualidade para o produtor. Nós não podemos fazer um planejamento que fale muito durante a safra, porque daí nós vamos envolver uma outra coisa que nós vamos conversar um pouquinho para frente, que é a questão do custo por hectare. Se eu fizer um planejamento assim que fique agradável a ele na questão do custo, pode ser que lá na frente eu tenha um estouro gigantesco porque eu não previ aquela praga. Sim. É claro que acontece alguns problemas, igual esse ano a gente teve um problema muito grande com mosca branca, mas a gente, olha, a cada acho que 5 anos aí dá um problema com uma praga com mosca branca Uma praga que surge também, que né? surge. Então, esse é um planejamento que realmente está dentro do contexto que até o próprio produtor, às vezes, não compra produto para mosca branca. Eu entendo o lado dele, porque fica lá 5 anos no seu estoque, é um imobilizado parado, é um produto parado lá. Então, a gente tem que sempre fazer o planejamento assertivo para não gerar um gasto extra. Mas também tem que ser uma assertividade de tentar visualizar. Ó, praga é um ano, o clima, igual você falou, influencia muito nisso. Climas mais quentes, anos mais quentes dão mais pragas. Climas mais amenos tende-se a ser um ano mais tranquilo. Mas também anos com mais clima mais amenos e mais nuvens na época de enchimento de grão afetam a soja. Então, eu te falo, não só os caras de 80 e poucos que vieram, não. O produtor tem que ser muito casca grossa, cara. Ele tem que ser muito peitudo para Ah, com certeza. entender todos os intempéries que acontecem no negócio dele. E ainda, eu acho muito fácil hoje, você olha as fazendas, é bonito, é coisa mais linda, porque tem um capricho, Uhum. né? A gente olha até os vídeos da própria Magna, assim, É, coisa sim. mais linda e tudo Mas mais, ninguém sabe ali que o mas produtor tá tentando enxugar o negócio dele e fazer é, algo que seja rentável para o negócio dele. Fiscalmente precisa ser rentável. Deixa eu pontuar uma questão, já que você falou de estar informado, eu acho legal até da gente estar falando disso, porque eu gosto de valorizar bastante esses eventos. Dias de Uhum. campo. Também podem ser vitrines para vocês, para produtores, para consultores. Ah, ir lá, olhar em loco o que é melhor para a região, o que é melhor, porque tem as novidades de variedades, Uhum. enfim, produtos químicos e tal. Também é um lugar que você pode olhar e depois Recomendado. recomendar para o produtor, né? Com certeza. A gente, a FM tem um projeto, né? Tá no forno ainda, mas vai ser pro ano que vem, de nesse segmento que você falou. Porque nós precisamos de. Eu sempre friso muito, eu tô falando um pouco mais enfático nisso, para informação de qualidade. Porque eu Uhum, acho que quem tem informação privilegiada na mão sempre faz bons negócios em qualquer outro meio que esteja. com certeza. E é claro que os dias de campo, as vitrines tecnológicas nos trazem, poxa, visualização em loco. A gente consegue fazer isso. Eu sempre, na época que eu estava na Sinagro, vamos supor, eu tive a oportunidade de participar de um curso que chamava-se Academia de Vendas. E eu falava assim, meu Deus, vou lá para academia de vendas, né? Beleza. Só que a academia de vendas na época era ministrada pela Reagro em Minas Gerais. Ela não era simplesmente para você saber te ensinar a vender, porque do mesmo jeito que tem alguém te ensinando a vender, tem uma outra ponta ensinando o cara a comprar também. Uhum, Então é uma faca. Mas existia um planejamento de 4 dias naquela semana que era simplesmente parte técnica.
efetivamente parte técnica. E era desde o começo do preparo do solo até o final do ciclo da cultura. E era em loco. Você participava de manhã e ia à tarde na estação de pesquisa deles que eles tinham na época. Então, toda a parte de vitrine tecnológica, dia de campo, rodada técnica, e não só aqui em Primavera, tá? Eu acredito muito que a gente precisa conhecer. Tá tendo, se eu não me engano, vou fazer uma propaganda aqui, mas em Paranatinga, se eu não me Expo engano, é Centro. Expocentro. Exatamente. Vai até sexta, Eu acho que se eu não estiver muito enganado. Até amanhã. é até amanhã. Amanhã eu vou para lá, mas uma baita de uma oportunidade de você obter conhecimento e também fazer relacionamento. Porque o Uhum. nosso ramo precisa de pessoas para trazerem negócios bons para a gente Uhum, fazer. com certeza. Mas é fantástico. Tem, vamos supor, rodadas técnicas da Fundação MT que a gente participa. A Proteplan também está fazendo alguns Própria eventos. Farm Show, né? A própria Farm Show, né? Que participei agora, a última, foi a primeira que eu não tinha, não estava com empresa lá dentro, né? Participei realmente vendo a farm de fora. Até comentei com o Donin na época. Falei, Donin, que trabalho, né, cara? É fantástico isso aqui pro produtor. E sim, para trazer bons negócios também, mas eu acho que para trazer. Eu elogiei muito o projeto que eles fizeram com as crianças, que Sim, a gente trazem. até trouxe aqui as agroligadas Aham. que rodaram com as crianças, tudo lá. Foi bem legal, E bem legal. saber da onde vem o dia a dia de primavera, da onde que traz Sim. isso. Mas eu sou a favor de mais farm shows. Eu sou a favor de. É Uhum. claro que é um evento gigantesco, né? Mas a gente ter rodadas técnicas. Antes a gente tinha mais isso, juntava-se os consultores, a gente fazia rodadas técnicas Sim. dentro de primavera, sabe? Trazia Paulo Assunção, de Dão 63. Nós tínhamos muitos eventos aqui em Primavera. Uhum. Isso sempre eu acho que é primordial, Veridiana. A Que gente legal. precisa. Eu quis pontuar isso porque eu sou suspeita que eu gosto muito desses eventos. É, a gente fez muitas reportagens na época da TV e hoje a gente vai muito com a Magna Video, né, com a produtora, para fazer os filmes institucionais, enfim, os vídeos dos eventos. E eu acho extremamente importante e interessante, né? Então é Uhum. bacana ouvir de vocês também, porque o produtor chega, né? Ah, merenda, o que que você acha de tal coisa, tal coisa? Então é legal a Sim. gente estar valorizando esses eventos, né? Eu tive uma situação hoje pela manhã. Eu fui visitar um produtor e o produtor queria uma opção de uma outra variedade de milho. E eu falei, olha, deixa eu concluir, semana que vem eu vou fazer mais um tour, mas eu particularmente peço para as empresas, onde tem o milho tal, me pontua 3 lugares aí para a gente visitar, porque olhar em loco, Aí você entrar leva, vai com o dentro. produtor. Não, eu vou com o próprio representante da Ah, entendi. empresa. Aham, Vai eu aham. e ele, seleciono. Se for do encargo, eu levo o produtor naquela área. Você me permite eu entrar naquela área? Até visitamos a área do seu. Fazia muito tempo, não via o seu Miguel do Lago. Visitamos a área dele, olhei e falei, ó, parabéns, o milho tá muito bom, muito bonito. Como sempre, ele se produz muito bem lá. Uhum. E eu mesmo trouxe essa necessidade de conhecimento para trazer oportunidades novas. Aí o produtor hoje me perguntou, falou, cara, eu preciso mudar um pouco. Eu falei, peraí, deixa eu concluir, mas eu acho que tem umas 2, 3 coisinhas aí no forno aí que eu acho que vai ficar legal. Sabe quando você fala, igual a gente estava falando antes sobre a questão da agenda e tudo mais, não, pode ficar tranquilo que a agenda quinta-feira é do Fernando, não sei. Quando você fala alguma coisa, o produtor fala e o representante está falando daquele material, você já visualiza. Esse eu acho que dá aqui. Esse eu acho que é o perfil desse produtor aqui. Então, esse tipo de recomendação que a gente quer criar. Uhum, ok. É, você comentou também, a gente já havia conversado, além da parte de consultoria, você auxilia o produtor na questão de planejamento. Fala um Também, pouquinho disso pra gente. também. E aí envolvem duas coisas, Veridiana, que é o planejamento e a compra, necessariamente. Uhum. Como eu venho do ramo comercial e o mercado comercial é muito dinâmico, nós estamos vivendo uma onda aí de grandes importações de produto, né? Direto da China, empresas abrindo novas aí, vindo com importações, tentando trazer um custo mais atrativo. Produtos que antes eram uma molécula exclusiva daquela empresa, hoje quebrou a patente, tem 5, 6 empresas que têm. Isso é bom para o produtor, porque gera uma competitividade de preços. Então, fazer o planejamento, não, na minha visão, na visão da FM, não é só o final. Eu entregar aquele planejamento e falar, produtor,
pode comprar. Não, eu quero participar, a FM participa da compra junto com ele. Não necessariamente a gente faz o efetivo do negócio, mas eu seleciono 4 ou 5 opções que eu acredito que sejam viáveis para ele e o poder de decisão está na mão dele, tanto na distribuição, que a gente fala as revendas, né, quanto Uhum. na venda direta. Certo. Então vai do perfil do produtor, não necessariamente ele tem que comprar na venda direta. Mas como o leque nosso ficou grande, a gente tem opções, então a gente dá essa opção para o produtor. É muito difícil você mudar o perfil de um produtor que compra, vamos supor, numa opção de barter, né? Ele está acostumado a comprar aquilo a vida inteira, comprou e vai manter dessa maneira. Então, por que não trazer o melhor negócio de barter para ele da região? E é muito assim dinâmico, como eu estava do outro lado na parte da vendas e você vem para o lado da compra, né, do outro lado da cadeira, é, como é a dinâmica de você trazer o melhor negócio para ele. Hoje, para você, vamos supor, poxa, numa média de uma fazenda geral, você evoluir 3 sacos, 4 sacos de soja, você tem que fazer muita coisa certa. Mas às vezes, para você conseguir fazer um negócio que te traga 2 sacos um pouco mais barato, Com certeza. com qualidade. A Uhum. gente sempre preza a qualidade. Eu também não quero, igual alguns produtores falam, mas eu não quero tal produto. Tudo bem, nós vamos se adaptar para o teu negócio. Mas eu preciso te entregar o melhor preço desse produto. Eu preciso te entregar a melhor cotação desse lugar. Então isso auxilia muito, Veridiana, quando você tem a recomendação, porque você já sabe o que vai trabalhar praticamente um ano antes. Você tem o planejamento na mão, que você planejou aquilo. É claro que algumas empresas não têm, não tenho 100% desse produto, posso trocar por esse? Pode, mantendo a mesma linha e mantendo a mesma, o mesmo princípio ativo, o mesmo Mesma segmento, qualidade, mesma né? qualidade também. Pode. E é uma coisa que a gente preza muito, eu prezo muito, qualidade, entrega, assertividade para passar para o produtor. Porque, teoricamente, ele fechou em cima de uma. Ele fecha em cima de um ok meu. De um ok que eu dou. Eu falei, olha, eu acho que aqui é bom. Mas aquela empresa eu tenho que ter certeza da idoneidade dela. Eu tenho que ter certeza que ela vai entregar e garantir aquilo para o Então, produtor. se analisa o perfil daquele produtor, porque cada produtor Existe já uma maneira de exige uma maneira de negociação, negociação. né? Aham. E também analisa o perfil da empresa. Quantos anos está no mercado? Tem confiabilidade? Não tem? Já teve algum histórico, alguma coisa que afeta o produtor? Sinto um risco? Não sinto? Então, existe toda essa questão que tem que ser analisada em Uhum. cima do planejamento e em cima da compra do produtor. Entendi. E às vezes aquele produtor, ele já ele produz, vamos falar isso, soja e milho. Uhum, E aí, por exemplo, você consegue visualizar que é possível colocar uma outra cultura ali dentro. também. Ou se, por exemplo, acontece ao inverso, ele quer colocar uma outra cultura ali e você fala, isso não vai ser bom. Isso acontece esse tipo de situação? Aconteceu, inclusive, esse ano. Vamos supor que tem talhões em uma das fazendas que eu atendo que não era viável plantar milho, porque ia se plantar tarde e também é um talhão com um histórico de fertilidade baixa. Então, historicamente, esse talhão não produzia mais que 60 sacos de milho. Historicamente, era 60 sacos de milho sofrido e bem feito as Uhum. coisas. Então, esse talhão hoje, nós chegamos numa parte no planejamento e falamos que nós precisávamos viabilizar mais ele. E a gente optou pela cultura do feijão calpi. Olha só. E trouxemos um negócio de feijão calpi. Só que antes de plantar o feijão calpi, eu tenho que visualizar quanto que ele vai sobrar de lucro. Então, mais ou menos, se você resume uma lista de defensivos, faz-se o custo de semente, um custo de beneficiamento, e o meu conhecimento também traz, vamos supor, contatos que compram esse grão de calpi. E mais ou menos quanto que está o grão do calpi, você liga para um, liga para outro, e você visualiza ele ali e coloca dentro daquela planilha. É claro que ela não é 100% assertiva, porque às vezes no momento que estava o grão, sei lá, 200, pode vir a 150, mas a gente faz essa discrepância de risco que existe. Uhum. Uhum. Mas resumindo, entre plantar é, milho nessa área e plantar feijão calpi, hoje esse talhão na fazenda gera um lucro
fiscal certinho de R$ 1 milhão. Convertendo esse 1 milhão para milho do dia de 35, podem fazer a conta aí, ele sobra de 50 a 60 sacos livre. Então é o lucro dividido pelo milho. Então ele sobrou livre, em vez de ele empatar a conta, porque um custo hoje de produção de milho não passa, ele passa de 60 sacos de milho para você se produzir em 1 hectare. E teoricamente ele daria prejuízo a esse talhão. Ele deixou 60 sacos, convertendo o feijão, como se fosse colher milho, ele deixou 60 sacos de milho para o produtor. E isso faz uma diferença tremenda, que é R$ 1 milhão a mais. A primeira coisa que o produtor me fala é: nossa, 1 milhão a mais, posso comprar diesel, posso pagar 3, 4 meses minha folha de funcionário, posso pagar a conta de energia dos pivôs, que não são baratas, sabe? Então a gente tem que fazer negócios que viabilizem ele também. Porque o produtor, ele quer rentabilidade, né? Então, Sim. provavelmente, você vai, por exemplo, introduzir uma nova cultura ali, ele vai falar assim, tá bom, merenda, mas E aí? o que vai ser bom para mim? Né? O que vai melhorar ou não? Eu fiz um estudo também esse ano sobre o painço, vamos supor. E era uma cultura que a gente tinha desejo de plantar. Em algumas propriedades. Falamos, vamos plantar, não vamos, ficou naquele vai. Falei, não, peraí, vamos tentar ver essa visão de futuro, assim, que pelo menos a gente tem um norte. Mas hoje o painço, naquela época que eu estava cotando, ele empatava, dava 0-0. E a opção era para o produtor. Aí nós chegamos naquele ponto que tanto a gente recomenda para mudar ou manter. Olha, só plantaria se fosse por uma questão de você diminuir alguma praga do solo, alguma doença ou uma rotação de cultura. Mas eu acho que nesse método que a gente queria fazer, que teria um gasto a mais, porque teria que molhar os pivôs e não é barato isso para se manter, hoje ele vai empatar. Mas o produtor não. Então eu prefiro deixar o talhão, o pivô quieto, né, que eu não vou ter gasto, e a gente tenta no próximo ano escalonar outra coisa, um girassol, um gergelim, propriamente um sorgo, para tentar trazer essa alternativa para o produtor. Realmente tem que ser. Na vida da gente, normalmente a gente já tem que calcular mesmo, né? As coisas. Agora, o produtor rural, pelo montante ser muito alto e para não se ter erros numa lavoura, tem que realmente planejar e visualizar isso daí, né? Essa cultura é interessante, mas a gente tem que olhar todos os pontos para ver se vai dar certo mesmo. E aí entra um ponto interessante que a gente também mensura no planejamento. Como eu estava do lado da compra, é claro que quando você vende alguma coisa, quanto mais você vende, melhor, né? Para a empresa é bom, você gera lucro e tudo mais. Só que existe um ponto que eu vou produzir 100 sacos, mas que custo que isso me traz? Não, eu estou produzindo 60, mas me trouxe um custo, então o que eu tento fazer é emparelhar essa conta. Para mim produzir 100, é claro, existem N casos aí no Brasil que produziram mais de 100 sacos por hectare. Só que existe um custo para você aumentar essa curva, ela tem que ser compensatória. Eu preciso saber se eu produzir 100, mas se eu gastei 50, então tenho 50 de lucro. Mas eu produzi 80 e tive 30. Peraí, eu tive os mesmos 50 de lucro. Então eu tenho que tentar mensurar isso aí. Qual que é o risco aqui, qual que é o risco desse lado também. Porque senão a gente entra numa conta, Veridiana, que somente vamos colocando. Vamos colocando, e quando vê, já viu dívida de cartão de crédito? Já. Dívida de cartão de crédito é R$100, 20, 30, 100. Quando você vê, nossa, onde que eu gastei tudo isso? E vai assim, né? Igual Tô com 5 mil reais no cartão de crédito, não sei. Mas existe esse ponto que o produtor se perde. Por quê? O negócio é uma cultura do soja no mínimo 100 dias. Nesses 100 dias acontecem muitas coisas, muitas compras, muitos intempéries que fazem ele gastar. E realmente, às vezes, em alguns momentos, ele se perde nessa conta. Olha só. E dentro disso, acho que tem até umas questões interessantes que podem acontecer. A gente estava falando da soja. Por exemplo, questão de comercialização. Nesse caso, vocês também, né, no caso você, também auxilia o produtor rural nessa questão de comercialização Sim, do produto. Mas são uns casos menores, né? Porque senão
abrange um leque maior de possibilidades, porque hoje o trading que a gente fala, né, que faz essa comercialização, ele precisa ficar visualmente 100% do tempo visualizando Chicago, notícias e tudo Caramba, números e mais. mais números, né? Números e mais números e notícias principalmente. Principalmente. A gente estava comentando hoje, eu estava tentando fechar um lote com um produtor que queria a X reais, mas não estava fechando, porque de ontem para hoje saiu um relatório da USA dos Estados Unidos. Então, esse tipo de notícia, de informação de qualidade afeta no nosso mercado. E o meu ponto são dois produtores que eu atendo nessa parte e geralmente, às vezes, eles passam os lotes mais fixos. Eu acredito sim que eu vou expandir esse projeto na parte de comercialização, mas por enquanto eu sou mais um neném nesse Uhum, segmento, uhum. porque vem de uma cultura da empresa que eu trabalhei. Claro, claro. Mas eu acredito que se cresça ao longo dos anos aí mais Ah, esse tenho certeza projeto. disso. É, mas é uma área extremamente interessante, porque também afeta na rentabilidade do produtor. Pandemia mesmo, a gente viveu anos de vender soja a quase R$ 200. Hoje a gente vende a 120, bem brigado. Então você pega assim uma discrepância muito grande, é muito fácil do produtor errar também. Segurar, preciso vender, não vendo. É algo que eu acho uma loucura, né? Como você falou, chegou a R$ 200. Aí, quando chega a 120, às vezes, ah, não, mas de repente vai chegar mais, acontece isso. E quando vê, Vixe, pá, cai. vixe, muito, e muito. O mercado, existe com muita expectativa e tem o mais seguro aqui. Mas eu entendo o lado do produtor, eu me coloco na empatia dele, porque antes da pandemia, todos os produtores tinham o costume de fazer contratos, né? Vender a soja futura. E realmente era um negócio rentável, veio dando certo durante alguns anos. Mas quando veio pandemia, tudo, né, se evoluiu, o preço de commodity, não tinha embarque e tudo mais. E o produtor literalmente ficou com um prejuízo. E ele honrou os contratos de 80, de 90, de 70 reais, sabendo que poderia vender aquela soja a 100, 120, 160. E ele ficou com um pouco de trauma de fazer esse modelo de contrato, porque o prejuízo foi muito grande lá atrás. Você imagina, você tinha a oportunidade de vender o dobro do preço do que estava naquele Sim. momento. Eu costumo brincar até que não dá para fazer essa conta, porque senão você chora. Não, não dá. Não dá. Uhum. Então, nesses últimos anos, de 2 anos para cá, ficou-se bom de fazer contrato, porque a soja só vem em queda em alguns momentos. E nós saímos, vamos supor, de 150, só viemos 140, 130, 120, e tá vindo, manteve nesses padrões aqui. Então, nesse momento é até viável você fazer, voltar a essa cultura. Mas existe o produtor com a expectativa muito alta, né? Que precisa, é claro, é um negócio. Eu preciso vender no melhor Com preço e certeza. comprar na melhor oportunidade. Mas acertar o olho da mosca é muito difícil. É muito difícil você pegar, tipo assim, 100% da sua produção e vender na alta do preço. Não. E aí a gente até trabalha com alguns produtores de vindo fazendo uma média disso aí. Ó, vende um pouco, a 110, 120, vem Pelo menos para fazendo, garantir. garanta, né? Esse caso do feijão que a gente falou aí, chegou uma oportunidade da gente vender um lote e eu fiz um cálculo mais ou menos que o que era vendido, pelo menos pagavam-se as contas daquele custo. O resto, você pode brincar. Eu vou brincar com o preço, eu vou tentar ver o que eu consigo de melhor e tudo mais. Mas nesse momento, vamos travar os custos? Ficou bom, ficou interessante, sabe? Então, esse tipo de visualização que a gente precisa, nesse momento, são para 2 ou 3 clientes que a gente tenta repassar para eles, né? Assim como a minha carreira me trouxe contatos na parte de defensivos, de todos, me trouxe outros contatos na parte de gestão de grãos, de grãos propriamente ditos, sabe? De mexer com soja, milho, feijão, girassol. E é um mercado gigantesco que tem por trás Uhum. disso. Por exemplo, a gente vendeu o feijão. Eu fico imaginando um feijão que a gente cuidou e tudo. Ontem eu estava conversando com o pessoal. Tá sendo. Vai ter que até colocar numa maneira lá que coloca assim 2 sacos de 30 quilos.
Aí eu questionei, mas por quê, né? É um custo a mais. Poxa, vamos colocar em um saco de 60 e manda para frente, né? Não, esse feijão vai para a Índia. Aí você fica pensando, rapaz, o feijão que foi Caramba, produzido aqui, tá colhendo em cima das carretas, tô vendo ele aqui, ele vai demorar. Aí eu até perguntei de curiosidade quanto tempo. 3 meses para chegar na Índia. Pra3 meses. então o processo sair É. daqui, vai pro porto, espera, vai pro navio e tudo mais. Então, daqui 3, 4 meses tem alguém, um indiano, um prato de comida com feijão que é do Brasil. E isso acontece, é só um leque, né? Uhum, Tem sim. tudo que acontece no mundo vem daqui, né? Uhum, interessantíssimo. Mirena, então vamos falar também um pouquinho. A FM Consultoria, ela é também a FM Consultoria e Pool de Compras. Justamente. Explica pra gente um pouquinho o que, que é essa questão do pool de compras, porque às vezes tem alguém também que está nos ouvindo, está nos assistindo e não Uhum. entende o que, que seria esse pool de compras. Então explica pra gente. O pool, na verdade, também foi uma solicitação dos produtores, que eles falaram para mim, tá, mas você vai fazer meu planejamento, você vai recomendar e já compra então para mim. Eu falei, por que não? Falei, e eu vim tem alguns pools que já funcionaram, como o Centropool em Rondonópolis, e em Primavera não tinha nada desse segmento. Por que não juntar todo o conhecimento, multinacionais e tudo mais, para trazer isso para uma rentabilidade para o produtor? Só que entrou como é que fala? Numa rua sem saída em algum momento. Eu falei, poxa, eu vou trazer o melhor negócio num pool para um produtor já que faz bons negócios? Aí eu entrei, não, mas espera aí, eu posso juntar mais produtores para trazer esse negócio melhor para o produtor. E aí envolve, vamos supor, eu tenho produtor de 10 mil hectares que participam junto com o pool, mas entra o por que não o cara de 600 hectares fazer um negócio bom também, igual ou melhor até que o cara de 10 mil, sabe? Por que o cara de 600 hectares, de 500, de 100 hectares não tem acesso a uma venda direta, igual um produtor de algodão? Ele gostaria de ter acesso a esse negócio. Não necessariamente ele precisa vir para. Em muitos momentos, a distribuição também consegue fazer alguns preços excelentes. Mas ele pode ter essa opção. Eu vou participar do mercado da venda direta. Então, eu acho que o pool veio para unificar. Ele veio para juntar produtores. É, é interessante, quando eu liguei para um dos produtores e falei assim: olha, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Ele falou: é o que eu estava imaginando. A gente precisava disso em primavera hoje. Basicamente, juntar forças para ele ter também sua participação no mercado de venda direta. Por que não o produtor? O insumo é utilizado igual o cara que planta 100 mil, o cara que planta 200 mil. E a gente ele precisa ter essa opção dentro do mercado. Uhum. Então, basicamente, a gente juntou alguns produtores para trazer o melhor negócio em cima ou da revenda, uma distribuição, ou da venda direta. Para ele ter um leque. Aí a gente volta ao que a gente estava conversando lá atrás. Não, mas eu não tenho o costume de comprar da venda direta, eu não tenho o costume de efetivar negócios nela. Vamos para o mercado de distribuição. Vamos. Mas eu preciso mostrar o melhor negócio para você, tá? Eu preciso fazer o melhor negócio para você. E quando você traz um negócio, às vezes, de um produtor, quando você tem uma quantidade de hectares num pool, por exemplo, Uhum. para uma multinacional, uma distribuição, isso conta para o negócio, porque precisa se. É, é diferente você chegar. Vou dar um exemplo aqui aleatório, mas eu chegar numa concessionária e comprar um e querer comprar 10 carros. Ah, com É certeza. há uma diferença nisso. Você Então, consegue um preço muito melhor, uma você consegue condição uma muito melhor. condição melhor, uma participação melhor naquele mercado. E a ideia é essas pessoas que estão junto com nós participarem, a gente unir forças para esse negócio participar. Hoje a gente tem alguns exemplos, vamos supor, como as cooperativas, né? Mas as cooperativas têm toda uma estrutura, precisa tem joia para entrar no negócio. Nós não, nós só queremos participar do teu negócio para trazer ele para o mercado de primavera, juntar forças para poder comprar melhor. Basicamente isso. E por que não futuramente juntar forças para vender a soja melhor?
Basicamente, é a gente trazer a melhor opção de negócio para o produtor em cima de uma quantidade de hectares maiores. Desde os produtores que produzem um pouco menos para os que produzem Até o bem que mais. produz bem mais. Até o que produz bem mais. Juntando tudo. Eu me inspiro muito na trajetória do Centropool, né? Que começamos com uma das pioneiras que eu acompanho a história dela, que é a Norma Gatto. Começaram lá atrás a trazer esse tipo de modelo de negócio pro produtor. E eu achei aquele modelo de negócio interessantíssimo. Quando eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, é um negócio que Primavera não tem. Que, desculpa, que Primavera precisa. Uhum. A gente vê um mercado muito ainda individual na questão das compras. Esse negócio é bom para mim, esse negócio. Mas tá, esse negócio é bom para você. Você sabe o que o seu vizinho tá fazendo às vezes? Não, ele fez o negócio dele, eu não sei. Ó, o negócio dele foi assim também, né? Porque você traz tudo no pool, fica aberto a todo mundo. Olha, nós estamos vivendo uma possibilidade agora de fechar negócios de milho, que é um planejamento pensando para 2025. Uhum. E no momento apareceu esse tipo de oportunidade de negócio. Você apresenta, eu chego e apresento para o produtor. Olha, apareceu esse modelo de negócio aqui, que pode ser que seja interessante. O que você acha? Vamos juntar nós aqui para fazer força para comprar isso aqui? Não, vamos. Não, segura que eu não quero. Ah, mas eu quero, sabe? Então, existe uma dinâmica legal, uma liberdade de também falar, olha, não é o momento para mim, eu não quero comprar. Mas fico à vontade aos outros amigos e colegas que se quiserem comprar, sabe? Entre eles, é interessante também eles ter esse. Ver o que o vizinho, o colega está fazendo, né? Justamente. Justamente. É interessante essa questão do pool de compras. Que aí o pool ele traz uma facilidade. Vamos supor, eu tenho um cliente que, na minha visão, Veridiana, a gente precisa deixar o cliente, porque são tantas coisas que ele tem que resolver. Eu costumo dizer assim, você vai num escritório de fazenda hoje, é tanta dinâmica, porque ele está de olho num funcionário, precisa contratar gente, é caminhão que às vezes não funcionou, não pegou partida, ele tem que pegar uma bateria e levar urgente, ou ter alguém para levar isso. Contrapartida, ele precisa também cuidar da saúde dele, enfim, família. Então, a gente precisa tirar esse peso dele. Ele precisa ter um poder de decisão mais rápido. Eu tenho um produtor que é muito legal, que a gente começou a fazer essa dinâmica até no feijão calpi. E aí, quando eu vou para ele lá, eu falei, olha, acho que nós vamos precisar disso, disso e disso. Tá, já me passa o melhor preço. Onde que tá o melhor negócio? Sabe? Não, então, peraí, tá autorizado? Posso? Tá, pode. Então, tá bom, agora eu vou cotar, ó, aqui é o melhor negócio. Tá bom, então pode pegar. Então, esse poder de posso pegar, ver onde está o melhor preço para mim, o pool vai trazer para você, sabe? E uma dinâmica legal do pool é que quando a gente pede algum preço, alguma coisa, a gente tira fora aquela questão de discrepância do grande pro Pro menor. pequeno. Porque às vezes, vamos supor, estou comprando 1.000 litros de determinado produto que custa 20 para um produtor menor. Mas eu vou comprar 10.000 para um maior que vai custar, às vezes, 17, por causa do volume de compra. Então, quando você tem o pool, ele tira essa dinâmica. Essa dinâmica fica melhor dentro do mercado de comercialização. É interessante. O produtor, eu admiro demais, porque ele tem que estar atento a tudo, fora a parte de clima, né? E aí tem esses profissionais, né? Que estão ali para também ser os olhos dele também, e estar informados. E você tem credibilidade, né, Merenda? Então, como você falou, ele falou, não, beleza, pode fazer. E você vai trazendo as informações também, não faz nada sem informação e baseado em nada também, né? Não, nem podemos, né? Porque além de um negócio como o pool, mas é o nome Fernando Merenda que fica envolvido em tudo Exatamente, isso. exatamente. Merenda, tem uma outra questão que você havia comentado comigo, que é a questão de drones. Eu adoro essa parte de drones. Por quê? Inclusive, Eu falo disso até eu comentei, eu acho que foi no podcast do Vendrúsculo, né? Do Edson Vendrúsculo, sobre a questão de drones.
Porque a gente viu muita, a tecnologia veio com tudo aí pela questão das filmagens, né? Sim, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão do auxílio que vocês dão com relação à tecnologia de drones no agro, né? Uhum. Então fala um pouquinho disso para a gente. Eu inclusive comecei, tive o interesse por causa de uma vez de vocês, né? Que estavam fazendo vídeo, eu olhei, nossa, que negócio interessante. Comprei, para mim o meu é menor, é pequeno, não é, tá, gente? Não é o de fazer filmagens, Não é nosso não é concorrente, só né? concorrente, mas assim, é muito legal a dinâmica quando você incorpora a tecnologia dentro da fazenda, sabe? E elas estão ali para auxiliar nós. Teve uma dinâmica essa semana que aconteceu que, bom, primeiro, o auxílio de drones é basicamente ali a gente ergue ele, vê informações, consegue obter informações do talhão, onde tem falhas, onde não tem, aonde a terra é mais fraca ou não é. Nós conseguimos fazer um mapeamento até com o aplicativo certo de questões de fertilidade, onde está mais fraca com imagem DVI ou não, sabe? Essa dinâmica acontece. Em relação ao incorporamento do drone, a gente viu a necessidade, vamos supor, essa semana, eu estava num produtor e observei que você olha assim na caminhonete, você anda, você ergue em cima da carroceria e quando você vê, eu vi lá no meio uma baita de uma mancha. Eu falei, gente, que mancha enorme. Na hora, abri a porta de trás da caminhonete, ergui o drone, depois eu tirei uma foto aérea, você calcula que ali tinham 10 hectares praticamente que afetam a média daquele talhão. Então aquilo reduz. O que que tem no meio daquele solo? E com o drone, até eu fui caminhando depois, o drone estava em cima, eu fui abaixando, eu consegui ter precisão onde que estava. Coletei um pouco de solo e levei para Olha só, análise. que maravilha que dá para fazer isso, né? Dá para fazer essa dinâmica, sim. Então, ele vem de um auxílio dessa forma. Olha, eu vou falar para vocês, eu não era a favor de drone, em alguns pontos. Eu falava assim, porque eu acho que a forma que começou ele no agro foi muito, como é que fala? Arcaica. Para tirar, levantava um drone para tirar foto de sede, às vezes, sabe? O pessoal que tinha do ramo, o agrônomo, o engenheiro agrônomo, que tinha drone, aqueles Phantom maior e tudo mais, eu olhava aquilo e eu falei, não, eu não vi vantagem nisso ainda só para me ficar tirando foto de sede do produtor. Foto de sede do produtor, por causa do escritório que você vai, tem uma foto da sede tirada de avião. Mas a partir do momento que ele veio para adaptar, até hoje, né, aqui no Mato Grosso não é tão utilizado, mas no sul do país né, a questão de aplicações, de fertilidade e tudo mais, de aplicações de fertilizante, a partir do momento que ele veio para auxiliar dessa forma de mapeamento, de olhar onde que tem a dinâmica ou não tem, onde que o talhão é um pouco mais fraco, onde que é mais forte, por que que aquele talhão lá embaixo é mais fraco e aqui é mais viçoso, a soja ou o milho. E foi muito legal que eu mostrei pro produtor e ele falou assim para mim, isso aqui é uma mancha, antigamente corria uma água, há 8 anos atrás isso aqui corria água e deve ter voltado a correr esse ano. Já vamos ver alguém lá para arrumar isso aí. Então a água carreou todos os nutrientes e tirou toda aquela camada de 0 a 20 do solo ali, por isso que aquela semente não tava, não ficou uma Olha boa só. produção naquele lugar. Mas é interessante quando o produtor olha aquilo e remete a algo de 8 anos atrás. Ou ele olha, e nesse caso especificamente aconteceu assim, não sabia que isso estava acontecendo. Teve um caso de um cliente meu que eu ergui o drone perto da cidade, eu andando no meio da lavoura de milho, você observa uma espiga mais xoxinha, você fala, gente, mas que coisa, e vai andando, andando, de repente, puf, entrei num, era outro talhão, eu falei, eu entrei na fazenda do vizinho, alguma coisa, não é possível. Voltei, ergui o drone, você Vou via olhar. certamente a mancha Aham. aonde o solo é mais fraco. Então, por que que esse solo de cima é mais fraco? Foi aberto de uma maneira errada? Aí vem aquilo que a gente falou. Eu preciso saber do histórico da fazenda e nada melhor do que o produtor para falar para nós, né? Não, com certeza, ainda mais, eu falo, o drone ele veio, utilizado para, claro, tem vários tipos de drone, né? Como a gente Aham. comentou, tem o de filmagem, o drone de aplicação, né? Uhum. E como você utiliza, né? Que é extremamente Justamente. importante, olha só. É, E às vezes, como você falou, o produtor às vezes nem sabe o que está acontecendo aquilo lá no meio da lavoura dele. é.
Eu acho que essa dinâmica do drone veio para ficar, sabe? Eu costumo dizer que a gente não explora, nós aqui, que é mais amador, o nosso negócio não é profissional, né? Somos pilotos de drone, mas a pessoa que sabe utilizar essa ferramenta a favor é fenomenal. Fenomenal, Olha porque só. eu acho que a gente tem muito a explorar dela para dinâmica mesmo, de monitoramento, de pragas. Eu comprei agora um aparelho que ele. Até o produtor hoje de manhã falou para mim assim: Nossa, que negócio legal, mas eu comprei um aparelho que ele mede a umidade do solo numa camada de 0 a 15. Então você literalmente coloca um bastão dentro da terra e faz a medição de quantos por cento de umidade há naquele talhão. Então, a tecnologia, tanto de drone quanto tudo que vem de inovação, a gente tem que ser extremamente benéfico para nós, a gente tem que utilizar ela. Com certeza. E é por isso que a gente tem que estar atento a tudo, né? Porque a Tudo. tecnologia, as coisas vão Uhum. melhorando, vão mudando e vindo coisas cada vez melhores, né? Você Sim, também não para, né, Fernando? Porque você faz toda essa parte, né? toda. Toda é uma dinâmica, mas é gostoso, é legal. Você faz, ver, é gratificante, Viridiana, quando você vê você descobrir uma mancha dessa no meio do talhão que você pode repor isso, ou o produtor falar, nossa, eu escutei esse ano, nossa, que nunca se produziu feijão, que coisa mais linda, Uhum. sabe? Você tem uma sensação de que o serviço está sendo satisfatório para mim no momento. Com certeza. É, enfim, se alguém quisesse entrar em contato contigo, o produtor que queira entrar em contato contigo, como que Uhum. ele faz, Merenda? Como que ele te procura? Porque assim, você hoje nos mostrou que você tem um leque extremamente importante de ferramentas que o produtor precisa, né? Sim. Consultoria, planejamento, né? A questão do pool de compras. É algo que o produtor realmente necessita, porque hoje a gente precisa de muitas informações, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Não, Eu falo não. que às vezes a gente, não, eu faço isso. Não, não dá para fazer tudo sozinho. E por que não ter esses profissionais e essas empresas, né, que estão aí para nos auxiliar, ainda mais pessoas que têm aí uma trajetória e uma experiência como Uhum. você tem, né? Então, o produtor quer, opa, gostei do Merenda. Aqueles que ainda não te conhecem, eu acho até difícil, porque todo mundo conhece Merenda, mas quer entrar em contato contigo, com a FM Consultoria. Isso. A gente está no celular, tá? 66 99676 1021. Estamos num projeto agora de estruturação das redes sociais também, que é muito importante nesse momento. Eu acho que vocês podem falar até melhor que eu, que vivenciam isso, né? Confere lá se está faltando algum número. 9676 1021. Isso. Já 9676 vamos colocar aí o telefone certinho. 1021. E propriamente assim, é uma conversa comigo mesmo. Tem um recurso de aplicativos e tudo para te direcionar para a melhor forma, mas é uma conversa comigo mesmo que nesse momento você já fala diretamente comigo nessa questão. Dá uma conferida ali agora. Isso, 9676 1021. 21, Arnes. 21. 21. Você já tem um ponto fixo ou a pessoa entra em contato contigo pelo telefone? Entre em contato comigo pelo telefone, geralmente eu vou até a pessoa, Uhum. E que é mais fácil mas também, né? mas eu estou relutante num local, mas eu vou fazê-lo, né, praticamente porque a nossa vivência hoje, Virginia, é mais a campo, sabe? Ou Uhum, em uhum. um escritório, alguma coisa. Então, mas eu estou estruturando, como eu havia comentado, o meu negócio é um neném engatinhando ainda, né, que está vindo para esse mercado. Mas a ideia sim é ter um ponto até para receber umas multinacionais com maior prestígio, com maior qualidade, você ter a honra de receber, vamos supor, líderes do agronegócio que vêm de São Paulo, às vezes, vêm do Rio de Janeiro, isso te traz um prestígio pro teu negócio. Ok. Merenda, eu vou abusar um pouquinho, porque o negócio é assim, quando a gente gosta de bater um papo, a gente vai, Pode falar. né? Você, na questão da consultoria ainda, eu acho que é um momento também da gente aproveitar, deixa aí de ter uma pessoa que entende do agro aqui com a gente.
Se você hoje pudesse dar uma sugestão para o produtor, né? A gente tem aí um ano pela frente. Como que ele deve encarar aí os próximos meses? Sempre são meses desafiadores, depois de um ano anterior Uhum. mais atípico, né? Que sugestão se daria para os produtores? Eu acho que é um momento de muita cautela, Veridiano. Eu acho que é um momento de. A gente veio de alguns anos que era mais apavorado o negócio para se fazer negócios. Eu acredito que o produtor hoje precisa pensar duas vezes em algumas coisas que vai fazer, porque o ano foi muito complicado. O ano foi desafiador para o agronegócio. Está sendo agora também no milho, apesar de grandes chuvas e tudo mais, mas a gente estão se aparecendo algumas coisas como doenças que veio por muita chuva, vamos supor. Uhum. Mas eu acho que o momento do agro hoje, falando na questão de compras propriamente dito, é de uma cautela, ficou difícil para o produtor e até para nós também saber que é o melhor momento de fazer negócio. E nós estamos, se você colocar hoje, nós estamos em maio, junho, julho, agosto, setembro, nós estamos a 4 meses de uma safra. Só que a safra ela começou lá em janeiro, já no planejamento. As fazendas precisam receber fertilizante em agosto. Então o produtor tem 2 meses para tomar algumas decisões dele que precisam, né, ser feitas, porque senão vai atrapalhar toda a dinâmica do negócio dele. Não, e o produtor É, não para, né? Porque acaba uma, já está planejando a outra e assim vai indo, isso. né? Então, nós viemos de momentos de muitas negociações mais aceleradas, fechando 2 anos para frente. Eu acho que é um momento um pouco de cautela, esperar a questão, a safra americana tá aí para provar se vai ser boa, se não vai. Precisamos ter alguns pontos. Na parte de consultoria, eu acredito que assim é um momento de abrir o leque de novas ideias, tem muita coisa boa vindo no mercado aí que a gente tem reparado. Então, eu nesse momento, o meu ponto de vista é sair da mesmice, eu acho que vai ser bom. Testar algumas coisas novas vão ser bom para o produtor, porque eu acho que a dinâmica está maior, eu acho que tem muita coisa nova para vir e a gente precisa conhecer esse leque que tá nesse caminho, sabe? Na parte de consultoria propriamente dita, eu falaria: conheça alguma coisa nova, traga alguma coisa nova para sua fazenda, porque o mercado está mudando. A gente vê, semana retrasada eu estava sentindo Couto e até São José do Couto ali, cortei por dentro de Canarana e me surpreendeu a quantidade de arroz plantado em Paranatinga. E a gente via essa dinâmica de arroz sei Lá lá, atrás. poxa, 20 anos atrás, não sei. Primavera 83, 82, 83, no E caso, nem né? temos mais cerealistas, né, Exatamente. de arroz, tem que ser conduzido para Cuiabá, se eu não me engano, ou Várzea Grande, para beneficiar esse arroz. Então, abriu o leque. Poxa, algo que 20 anos atrás, gergelim, hoje Canarana ali, a região do Vale do Araguaia, é um dos maiores produtores do país de gergelim. Uhum. Então, adaptaram uma cultura para aquele tipo. Não quer dizer que daqui 2 anos nós não podemos voltar para a produção de soja e milho, como Uhum. nós estamos fazendo. Mas nesse momento a gente precisa analisar: é rentável? Preciso disso? Vou fazer 100% da minha lavoura? Posso obter um lucro maior com outra? Culturas novas, então, podem ser interessantes, Acho que né? sim. Acho que sim. Tenho total certeza que experimentar o novo nesse momento do agro vai ser rentável. Ok. E Merenda, você que veio de uma trajetória tão bonita, então, depois de ver aí você falando, a gente, esse brilho nos olhos de falar da empresa dele, do trabalho dele, o que significa? Vamos lá, aquelas perguntas que parecem bobas, mas não são. O que Aham. significa, então, diante de tudo isso, o agro para você? Olha, para mim o agro é recompensa daquilo que você coloca na terra. Eu assemelho muito o agro à nossa vida pessoal. Tanto é que são situações bíblicas que a gente colhe o que a gente planta, né? Literalmente. Então, você trazer isso para o produtor, abrir um sorriso espontâneo. Então, o agro para mim hoje, apesar de eu não, igual a gente citou lá atrás, é o mesmo brilho nos olhos
A gente costumava, em uma entrevista uma vez eu falei isso. Não, escutei um rapaz falar, eu tenho BZ, numa entrevista de emprego, aquelas dinâmicas em grupo, né? Aí eu Uhum. olhei pro cara e falei, rapaz, esse cara tá na minha frente uns 10 anos, né? Porque BZ, mas o que é BZ? Brilho no zóio. Aí eu Ótimo. falei, não, eu tenho brilho no zóio. Eu falei, BZ. pior que essa imagem de brilho no olho que a gente tem hoje, de fazer as coisas funcionarem, de fazer as coisas rodarem, de fazer acontecerem, me assemelha muito de quando eu lembro que eu andava no caminhão com meu pai. Olhando aquelas lavouras. Hoje eu rodo aquelas áreas ali, indo pela MT-130, de trás para frente, de frente para trás, conheço todas as fazendas, mas em muitos momentos eu me recordo passando por aquela entrada da IBF, com o meu pai de caminhão, com aquela trepidação batendo naquele caminhão, o vidro não fechava direito, o caminhão É. vindo com poeira. Mas a hora que eu via todas aquelas colhedeiras mais antigas entrando, toda aquela dinâmica do agro, é, aquelas coisas rodando, fazendo coisas bonitas acontecendo, sabe? Não sabendo de nada do que tinha o leque por trás disso, Da te dimensão, né? te encanta, sabe? É a mesma coisa quando a gente recebia funcionários novos na empresa e eu falava assim, cuidado com primavera. Aí a pessoa se assustava, mas por quê? Cuidado com primavera, a criminalidade aqui é muito alta. Não, não, cuidado que ela vai te encantar, tá? E realmente o agro, ele te encanta. O agro, ele te traz uma sensação de dever cumprido quando você entrega aquilo assim daquela maneira, quando você descobre um problema. Acredito que deve ser o mesmo sentimento de um médico quando resolve algum problema para o paciente, mas é que é inexplicável assim a sensação de poder que ele te traz, de potência, de força que existe. Isso que a gente não participa nem de 0,1% do Brasil, né? Com o agro, sim, primavera, teoricamente, mas ela é. A força que Primavera exerce sobre a agricultura do Brasil inteiro é gigantesca, sabe? Mas eu classificaria o agro como gratificante. Eu assemelho muito ao meu passado com o meu presente, porque é a mesma vontade da criança, né? Hoje as crianças estão maior, 10 anos estão maior, mas é a mesma dinâmica de uma criança de 10 anos que eu não me imaginava fazendo outra coisa. Eu não, na época da Unicem tinha enfermagem, direito, e tanto é que todos os meus amigos partiram para direito. E eu perguntava, mas por que o agro? Eu falei, eu acho bonito, eu acho legal, eu acho bom. Mas eu, teoricamente, não sabia 100% do que era a dinâmica do agro. Então é o mesmo brilho no olho que eu tinha com 10 anos, eu ainda tenho hoje, olhando para o agro, assim, sabe? Eu acho que também aquela questão, você pode me corrigir se eu estiver errado, daquela sensação de, putz, missão cumprida. Por quê? Porque você está em contato com o produtor, que confia no que você está falando, Uhum. confia no teu trabalho de consultoria, da parte do planejamento, enfim, de tudo aquilo que a gente já conversou aqui. E ele acata e fala assim: não, vamos fazer, Vamos fazer que eu acho que dá certo. vamos fazer que eu acho que é isso aí mesmo. E aí depois no final você vê, putz, deu certo. Deu certo. Sabe? Ó, até me arrepio, porque eu acredito que a sensação deve ser realmente assim. Depois de ver, porque a dimensão de tudo isso é muito grande para os produtores, né? E ver que o produtor confiou no que você falou e que realmente aquilo deu certo. A sensação. Eu assemelho muito, me veio agora um flash na cabeça que, vamos supor, eu participei da comemoração dos 40 anos do Grupo Itaquerê, né? E você vê toda aquela família junto, o que passou, o que foi. E eu não fazer igual outro, sou um cisco perto do patrimônio e tudo mais que eles aprimoraram durante o tempo, né? Mas, assim, você vê o brilho do seu Édio olhando para aquela lavoura e sabendo que aquilo foi sofrido, que teve Sim. um ponto para aquilo chegar nesse mercado hoje.
E não é por vocês fazem vídeo, essas coisas, não é aqueles vídeos bonitos, não, que a pessoa olha pro campo assim, tá, não, é realmente é uma sensação de orgulho e de respeito pelo agronegócio, que eu acho que tem que ser passado de geração em geração, que é igual a gente comentou sobre a Farm Show, trazendo as crianças e tudo mais. Precisa ser passado porque, da mesma maneira que eu fui encantado na época, quando eu tinha 10 anos, pelo meu pai, que terminou só o ensino fundamental, né? E um dos pontos que meu pai só falava assim, meu pai não deixou, só uma deixa aqui, meu pai não deixou nem ter caminhão de brinquedo. Porque ele falou, não, você não vai ser caminhoneiro, não. Você vai. E eu era, poxa, vivia, né? Criança de 10 anos, doida pra montar num bicho daquele e dirigir, né? Não, não, nem caminhão, você vai estudar, vai fazendo as coisas, vai trabalhar. Encantar de uma maneira que você leva isso para sua vida inteira. Você leva essa dinâmica, essa parte de vira aquele flash na memória que você olha. Eu lembro 100% do entroncamento, vamos supor, para Fazenda Independência. Chegando naquele entroncamento para a direita, vai para Novo São Joaquim, para a direita, para a esquerda, vai para Santo Antônio do Leste. E eu lembro que na frente, na época, a Independência plantava toda aquela parte de algodão, coisa mais linda, e as pessoas catando algodão de mão. Então, são flashes na cabeça que graças a Deus eu tive o poder tive a possibilidade, né, de participar. Exatamente, de presenciar, né? É gratificante. Merenda, então queria que você passasse de novo o seu telefone, para quem ainda não conseguiu acompanhar aí, para entrar em contato com ele. Merenda aí é esse profissional aí incrível, que a gente tá conversando. Eu tô aqui, eu tô quase me emocionando realmente, porque você vai falando as coisas, memórias afetivas, né? Vai despertando algumas coisas pra gente também. E passei o seu telefone pra gente novamente. Vamos lá, é 66996761021. Ok, então, quem ainda não tem o seu contato, só entrar em contato contigo, então. Isso aí. Merenda, eu queria te agradecer aí pela sua presença aqui no nosso podcast. Estou muito feliz de te receber, muito gostoso conversar contigo. Uma trajetória, como eu já falei, incrível. E teremos merenda por aqui mais vezes, né? Com certeza. Só me chamar que estarei presente aí. Aí eu que agradeço, né? Igual eu comentei no começo, eu acho que vocês estão num grande momento mesmo do campo e de se inovarem, reinventarem nessa nova formato, né? Maneira de se passar a informação, né? E sempre com o prestígio, né, de vocês, que é fenomenal. Vocês têm um prestígio de passar informação de qualidade para o produtor, né? Não só para o produtor, a gente comentou no começo, né? Tem pessoas que hoje estão escutando, mas querem se interagir mais do agro, querem saber mais como essa dinâmica aí acontece. Mas eu que agradeço, de coração. Obrigada mesmo e obrigada aí pelas palavras. Isso. Gente, então esse foi o nosso bate-papo com o consultor, engenheiro agrônomo aí, Fernando Merenda, que é da FM Consultoria e Pool de Compras. E, gente, esse foi um bate-papo realmente bem enriquecedor. A gente vai aprendendo um pouquinho também de como as empresas trabalham aqui em Primavera do Leste, na nossa região. E quero lembrá-los, né? De novo, estou eu aqui falando. Quero lembrá-los de aproveitar para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também para nos seguir lá nas nossas redes sociais no Instagram, no @Momento do Campo. E não esqueçam que você também pode acompanhar aí o nosso episódio no Spotify. Então esse foi mais um bate-papo aí do podcast do Momento do Campo e espero você aí no próximo.